Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o Claudinei. Sou o Jefferson. Nós estamos aqui para juntos estarmos discorrendo no comentário da lição 3 da Revista de Jovens, que o título é Preparativos para a Conquista. Verdade. E para iniciarmos já esta aula, vou fazer a leitura do texto do dia, que se encontra em Provérbios 21 e 31, que diz assim: O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21 e 31. Perfeito. E já para darmos início, a nossa aula, vamos estar discorrendo, fazendo alguns comentários dentro da lição, onde nós já vem há 3 semanas, também fazendo esse estilo de vídeo, e nós estamos também discorrendo a lição, Jefferson? E dentro dessa temática aqui, que é muito interessante, nós estamos aprendendo muito dentro do livro de Josué. E se o Jefferson quiser já dar início, A gente gostaria de fazer da seguinte forma, uma aplicação bem prática. Então, a cada ponto que a gente demarcou aqui, a gente vai ter uma aplicação prática da lição para a nossa vida cristã do dia a dia. E vamos lá para o ponto 1, meus irmãos, já no subtópico 1. Provede-vos de comida. Só para a gente recapitular a história, o povo agora estava prestes a tomar a terra, invasão de Jericó, tomada de Jericó, e encerrava-se o ciclo do maná e das provisões divinas. E Josué agora dá uma ordem para que o povo se preparasse, se precavesse de alimento. E eu marquei uma coisa importantíssima aqui, meus irmãos, sobre uma aplicação bem prática, para a gente começar assim, sobre o encerramento de um ciclo, fim de um período. Ou seja, o povo agora deixa o nomadismo e vai partir agora para a tomada da posse, Claudinei, da terra que o Senhor tinha prometido. Tá? E encerrou-se um ciclo. Encerrou-se a fase. Então, meus irmãos, uma aplicação prática. Nós, como cristãos, devemos perceber que quando se encerra um ciclo, sem deixar nenhum tipo de ponta para trás, sem deixar nenhum tipo de aresta sem ser aparada, sem deixar nada fora do lugar. Tá? Então, encerrou-se o ciclo do deserto e se encerra agora esse novo ciclo. É uma nova proposta, é uma nova gestão, uma nova liderança. Tá? E já começam ali, desculpe, Claudinei, eles já começam ali com a ideia de provisão, ou seja, essa responsabilidade agora é passada para eles. Exatamente, e normalmente nós acostumamos com aquilo que está ali no cotidiano nosso. Acredito eu que o povo de Israel também estava acostumado com tudo aquilo que acontecia todos os dias. Separar o maná, a nuvem, a coluna de fogo, tudo aquele sobrenatural que acontecia já não estava mais acontecendo. Então, dentro de tudo isso, com a morte de Moisés, como o Jefferson comentou, encerra. E ali, a partir dali, surge um novo líder, uma nova liderança, e dentro dessa nova liderança vem os preparativos. E dentro de toda liderança, toda organização, nós devemos nos preparar, nós devemos nos organizar. Para quê? Para que possamos estar suprindo as nossas necessidades no dia a dia. E na lição, quando fala-se prover de comida, eles se organizam. Mas de onde que vem essa comida? O próprio povo, ou seja, receber essa ordem, eles tinham agora o quê? De dar o seu modo, ou seja, procurar na região, tá? Ou usar o que eles tinham armazenado de algum modo para poder se manter nessa nova etapa. Uma coisa importantíssima, Claudinei, que eu vi aqui, e quando você vai lendo o livro de Josué, a história é cativante, o Josué agora escolhe líderes adjuntos. E aqui vai mais uma aplicação prática, a orientação de Deus, para que nós possamos escolher pessoas que tenham a mesma visão que a gente para o trabalho. E eu falo aqui, meus irmãos, com propriedade, já há algum tempo trabalhando com jovens e adolescentes na nossa igreja, servindo ao Senhor ali, quando a escolha é assertiva nesse adjunto, nesse companheiro, meus irmãos, o negócio flui. O negócio porque é a mesma visão, o mesmo objetivo. O mesmo objetivo do quê? De somar para o reino de Deus. E essa aplicação prática, às vezes a gente esquece. E tem uma coisa importante, a gente aprendeu a duras penas, que
uma boa escolha não significa apenas boa afinidade. Tem que existir mais coisas para complementar, porque na hora de gerir pode ser que até a sua amizade seja afetada por causa disso. Sim, exatamente. E dentro dessas ordens, o Jorge comentou também a respeito de estar provendo, correndo atrás de alguma coisa, algum modo. Sempre quando as melhores batalhas, as maiores guerras que tiveram e os seus vencedores tiveram um êxito nisso, é quando a parte da logística funciona. Exatamente. Porque tendo uma logística que flui legal, a organização, a parte dos preparativos, de toda a parte de preparativo, eu imagino que tem que fluir bem. E quando Josué fala para os líderes auxiliares, vai sair por todo o arraial e fala, se prepare e guarda a comida. Eu também acredito que pode ser uma nave a cada dia, não podia guardar. Sim, não podia guardar. Mas eu acredito que nesses últimos dias ali que estavam rondando, pode ser que até mesmo... Uma coisa importante, meu irmão, é que não existiu aquele negócio, será que vai dar? A missão dada é missão cumprida, né? Sim, saída para realizar. Vamos adiante? Convoque as tribos. E aqui outra lição prática para o nosso dia a dia, tá? Na ideia de igreja, nós estamos agora atravessando um período que estamos sem reunião física. Sim. Tá? Esse povo que estava ali, o texto vai dizer, as tribos que ficaram antes de atravessar o Jordão, ou gostaram daquela região, elas não foram deixadas de lado da obrigação. Sim. Elas tiveram agora que se organizar, e aqui vai a logística, o Logine acabou de falar, se organizar para que um tanto de pessoas ficassem cuidando do patrimônio das crianças, das mulheres, e outro tanto de homens avançasse para a guerra. Ou seja, eles só poderiam voltar para sua terra, para sua família, quando tivesse ajudado seus irmãos a conquistar. E aqui, meus irmãos, uma lição prática. Na obra de Deus, toda ajuda é bem-vinda. Sim. Eu conversava com o Claudinei, um companheiro nosso já há algum tempo aí, e que tem muitas pessoas que querem fazer a demanda do trabalho sozinho. Aí chega lá no final, Claudinei, cansados, exaustos, tá? E eu tenho aprendido ao longo do tempo que servir ao Senhor é fazer o nosso melhor, mas de maneira inteligente. Não é só trabalhar, mas de maneira inteligente, né, meu irmão? E você dividindo esse trabalho, formando a equipe, você não se desgasta, você acaba tendo tempo para a tua família. Tem rendimento, né? Tempo para trabalho, e você vai ter uma vida mais saudável, porque não vai sobrecarregar. Não vai sobrecarregar. E Josué, quando ele chama todos aqueles líderes de tribo, ele vem na mesma pegada de Moisés. Moisés lá, quando aprende quando vai perguntar pro sogro, o sogro fala, não, faz divisão lá de líderes de 10, de 100, de 1000 e vai para frente. E Josué, ele seguiu na mesma linhagem, no mesmo pensamento. Para quê? Para que não viesse se desgastar. Dividia o trabalho, a carga, né? Então, e ele seguiu isso à risca mesmo. E o povo, ia com ele. Eles aceitaram a liderança dele, né? E aqui no subtópico 3, diz assim, seja fiel ao seu comandante. Seja fiel ao seu comandante. Então, quer ir bem, meu irmão? Seja fiel, obedeça, siga. Claro que nós temos as nossas opiniões, mas vai ter os momentos em que nós devemos ouvir. Né? Saudável, sim. Cada um tem uma opinião, mas tem um momento certo para cada coisa. Então, seja fiel ao seu comandante. Eu acredito que você vai ser abençoado com relação a isso. E meus irmãos, ter diferenças de opiniões e de pensamento não significa que você é rebelde. Você é rebelde quando você tenta fazer prevalecer a sua ideia sobre todos os outros, fomenta divisões dentro do corpo. Sim. Aí sim. Agora, não tem o mesmo pensamento que o Claudinei. A gente diverge em alguns pontos, irmão, mas o importante é o quê? É o todo. É a obra de Deus ser desempenhada. Tá? Porque em alguns pontos eu acabo realizando de um modo, em outros pontos ele, e no final das contas, tudo isso caminha emparelhado para quê? Para que a obra de Deus continue avançando. E uma coisa importante, eu grafei como ponto prático, meus irmãos. Ponto prático. Josué tinha o respaldo de Deus. Ele falou assim, Josué, eu vou ser com você.
É verdade, né? Falou você com você. Então, o que o povo vinha de Josué? Vinha um homem temente a Deus. Líderes. O povo só vai nos seguir se nós formos tementes a Deus. Eu me preocupo, Claudinei também, como a mesma ideia, que muitos líderes querem liderar apenas com a emoção, com o movimento. Seja temente a Deus, para que você tenha aqui aderência ao trabalho. Porque se a nossa juventude não vier para a igreja, para cá de Deus, por causa da palavra, alguma coisa está errada. Pode ver? Sim, porque o foco em toda vida cristã, o foco é a palavra. E nós podemos discorrer a Bíblia, todos os grandes avivamentos que teve na Bíblia foi com palavra. Foi com a Bíblia sendo lida, sendo falada. Sim. Então o nosso foco maior é isso. Explanar a palavra, estudar ela, aprender dela. Então é esse o foco. E dentro da liderança ali, né, Jefferson, não adianta nada também o camarada ser, né, posto como líder, mas não ter também a aprovação do povo. Se não tiver a aprovação do povo também mora um perigo ali. Mas Josué teve a aprovação. Primeiro de Deus. Segundo, o povo estava com ele. E aí, vamos para cima. E o Josué, é importante falar isso, o Josué, ele se ocupou em fazer o melhor dele, tanto para Deus, a preocupação de agradar a Deus. Ele vinha substituindo um homem de liderança assim, sem precedentes, não existe Moisés, né? E agora ele tinha um compromisso. E por onde que foi? Primeiro ao Senhor. Então, para que a gente tenha êxito, primeiro vamos ao Senhor. Se o Senhor chancela o nosso ministério, a tua liderança, meu irmão, não tem como dar errado. A não ser que você faça dar errado. Vamos dar adiante? Os espias enviados para o reconhecimento. Observe que essa narrativa aqui, ela a gente já ouviu, né? É como, poxa, já vi esse filme antes, né? O Moisés é a mesma coisa. O que aconteceu quando eles voltaram? Desanimaram o povo. Nossa. De 12, só 2 estavam... Não, vamos lá. Vai dar certo. Deus está no negócio. Meus irmãos, aqui vai uma coisa importantíssima, apesar de estar em outro texto. Quando Deus promete alguma coisa, Deus cumpre. Deus não é acostumado a mentir. Deus não é acostumado a faltar com o seu compromisso. E às vezes nós como seres humanos, homens, Claudinei, nós às vezes ficamos temerosos, ficamos preocupados. Tá? Então não demos espaço para dúvida, para esse tipo de, puxa, será que Deus vai fazer? Deus vai fazer. Então, esses homens agora estão lá porque Josué queria saber como é que era esse lugar. Como é que é esse lugar? Que um bom estrategista de guerra também, né? Ele tem que conhecer o campo de batalha. Ele tem que conhecer o inimigo. Ele tem que saber quais que são os pontos fracos. Ele é estudado. Ah, não, mas Deus não falou que ia dar terra para eles? Falou. Ah, mas então não precisa nada. Não, precisa. Deus, quando faz a promessa e fala, mas esforço, tem bom ânimo. O pessoal esquece disso, né? Não, Deus vai me dar. Claro que vai, mas tem que ter um esforço nosso. Tem que ter um bom ânimo. A vida não é somente de alegria, vai desanimar, mas tem que se animar, vamos lá, vai dar certo. E nessa situação, Josué manda os espias lá e vai lá dar uma estudada no campo, ver como que o que eles fazem, né? E acaba conhecendo, é uma estratégia de guerra. Interessante, o Cosme falou um negócio interessante aqui. Deus prometeu, puxa, Deus vai te usar a terra. Eita glória. Daí o varão quer ficar em casa, não quer fazer mais nada, não quer estudar a Bíblia. Sabe quando vai te usar? Nunca. Tem que fazer a tua parte. Nós temos que nos aplicar ao estudo da palavra, a uma vida piedosa, não desanimar quem vai. E hoje, eu digo, não só nossos jovens, de maneira geral, perdemos muito o foco das coisas de Deus, substituímos com muita facilidade. Eu falei isso, acho que na aula anterior,
quando nós queremos ter a aprovação das pessoas, acabamos nos desanimando e as pessoas falam, mas você não é isso, aquilo. Queremos ter a aprovação das pessoas. É verdade. E nós não vamos ter a aprovação de todos. Mas quem chamou e aprovou vai capacitar. E pronto, fechou. Deus está com você, meu irmão, vai em frente que vai ser benção. Vamos adiante? Os espias são descobertos. Estamos lá no item 2, subtópico 2 também, tá? Mas vamos acompanhar na tua revista aí, vendo essa aula aí, tá? Os espias são descobertos, tá? Atravessaram o Jordão, dão uma vistoriada na terra. Jericó já era uma cidade bem estabelecida, bem fortificada, e eles acabam entrando na casa da Raabe. Acontece, não era muito difícil. A Bíblia vai dizer que a Raabe era uma prostituta, então o fluxo de homens ali devia ser normal, mas em algum momento o rei da cidade, aquelas cidades eram cidades-estados, né, com a sua liderança, eles já tinham o próprio exército, né? Sim. Já tinha o próprio exército, o próprio rei. A própria liderança, o próprio rei eram independentes. O fato é que o rei fica sabendo e manda fazer uma varrida. Vamos achar esses espias, porque o povo estava aterrorizado. Eles viam a marcha que Israel estava vindo e o próximo alvo era eles. E primeiro, de onde que eles saíram? Não, saíram do Egito e o mar se abriu. Então, olha só que interessante. Os atos milagrosos que Deus estava realizando estavam chegando antes que o próprio povo. Sim. Antes que o próprio povo. E agora, não acho, Raabe acaba escondendo, ajudando, esconde eles, não estão aqui e tal. Meus irmãos, olha que interessante, eu coloquei como uma aplicação para a nossa vida, uma verdade prática para a nossa vida. Deus usou Raabe, Improvável. Deus usou Raabe. Deus não podia ter usado um clérigo da cidade? Podia. Por quê? E aqui vai a nossa... Deus usa quem quer, quando quer e com o propósito que ele quiser. Parece um chavão de pregador pentecostal, mas é uma verdade constatada nas Escrituras. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. E olha que interessante, essa mulher acolheu esses homens, arriscando a própria vida e a vida da sua família. Tá? Para quê? Para que a missão dada por Josué para esses homens fosse realizada com sucesso. Para que acontecesse o querer de Deus. O querer de Deus. Então, meus irmãos, nos momentos mais assim, fora da curva, pontos fora da curva, Deus tem os seus modos. Deus usa pessoas que não são da fé cristã, que não conhecem o Evangelho, para nos ajudar, para nos abençoar. Quem não teve aí um patrão não crente que te abençoou em algum momento difícil da sua vida, algum vizinho não cristão com uma conduta lá duvidosa, que abençoou, porque Deus usa quem quer, meu, porque a obra é dele, os processos ele vai colocando. E outra coisa muito importante que não pode deixar passar é que serve para mostrar para nós que não existe maior, melhor ou mais importante diante de Deus. Todos somos iguais diante de Deus. Vamos adiante, Claudinei? Vamos lá. E o que é mais interessante é o testemunho que os espiões encontram lá, né? Quando chegam e encontram essa mulher. A mulher estava com mais fé do que eles. Mais fé que eles. Tá até na galeria, bichinha. Então lá, Hebreus 11. Ela falou, não, o Senhor é com vocês e o Senhor vai fazer, e a fé dela estava transbordando. E ela falou, daí ali que surgiu a questão que eles queriam saber quando eles foram entrar na cidade. Tá falando que vocês estão vindo e o povo que está até desmaiando, estão desmaiando de medo, mais do que vocês. Porque eles estavam dentro de uma cidade. E ela fala assim, mais do que vocês. E isso é interessante. Mas o Senhor, que fala, o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Então imagine só a fé dessa mulher. E, né, como nós já comentamos, vinha de uma vida de promiscuidade, né? Era prostituta, porém a fé dela foi sensacional. E ela ajudou ali. Então, nós encontramos esse testemunho na vida dela. E que nós possamos ter essa mesma fé, né, Jefferson?
Sim. Às vezes nós estamos num momento difícil, estamos num momento complicado, porém vamos ter fé que Deus vai suprir todas as necessidades dos seus, né? Que Deus venha acabar com essa situação que está acontecendo, que venha ser achado O nosso mundo, né? O mundo aí está sendo assolado por isso, mas que possamos ter fé, e a fé move o sobrenatural. Sabe, Claudinei, eu tenho notado, meu amigo, que a incredulidade tem tomado um espaço enorme, enorme no meio dos santos. Incredulidade, tá? Não é pecado que tem tomado espaço, a incredulidade. Nós ficamos tão presos a questões materiais, no ter, no conseguir, no capitalismo. Confiamos tanto na força do nosso braço, Claudinei. Confiamos tanto na nossa potência, confiamos tanto no nosso estudo, na nossa graduação, porque não estou de maneira alguma dizendo que isso é errado, de maneira alguma. Mas nós estamos nos estribando no nosso próprio eu. E esquecendo que o mundo espiritual é muito sensível, muito aguçado. E temos deixado a nossa fé de lado. Não, eu vou conseguir porque eu faço, eu posso. Irmão, a gente não pode deixar a nossa fé se acabar. Porque Deus é um Deus que age no terreno da fé. Da fé. E sem fé é impossível. E aí? Impossível agradar a Deus. Vamos adiante? Vamos lá. Estamos no ponto 3, um testemunho aos espíritos. Quando ele foi interessante, eles estavam com mais medo. E eu queria ir para o ponto 3, nosso tempo já está se esgotando. E eu gostei do título aqui, Claudinei. Raabe, uma heroína da fé. Olha só. E é um contraste com a nossa incredulidade. Observe que ela não era ainda uma prosélita, vamos dizer assim, do judaísmo. Tá? Ela ouviu falar a fama Sim. que precedia esse povo. E ela estava lá. E agora, fazendo todo esse trabalho de ajudar os espias. E aqui, meus irmãos, uma coisa fantástica, tá? Ela conseguiu galgar um lugar como uma parenta distante do próprio Messias. Pois é. Fé, meu irmão. E entrou, que nem ela comentou, galeria da fé. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos aqui. E também Raabe. a Raabe. Tinha nada a ver com a situação, né? Surgiu de modo inesperado, do nada ali, e acabou entrando. Aplicação prática. Mas Deus levanta pessoas aonde Ele quiser. Mas tudo isso tem que ter uma ação, Jefferson. Isso. Foi a ação dela, colocando aquela fé que ela estava acreditando, que ela ouvia falar, ela colocou em ação. E essa ação que ela teve... Mesmo sem ter noção de fé ainda, né? Sim, ela acreditou e chegou, alcançou um status, né? Status de heroína da fé. E outra coisa interessante, meus irmãos, ali no ponto 2 vai falar sobre uma mulher de estratégia. E ela dá ela conta uma mentira, na verdade. Opa, pode mentir. Olha só que interessante isso daqui. Uma coisa importantíssima a gente tem aprendido sobre Deus, esperamos um pouquinho, que Deus ele não nos julga por um ponto da nossa vida. Raabe tinha um histórico duvidoso. Sim. Improvável, como diz o Claudinei, improvável. Tinha um histórico duvidoso. Pelo seu ato de fé, apesar de ela ter cometido o pecado da mentira, Deus falou, não, essa mulher tem potencial. Deus nos enxerga como um todo. Ele conhece a nossa vida do início da nossa vida até o fim. Deus não nos julga por apenas um ponto. Nós temos essa capacidade. Eu posso julgar uma pessoa por um erro que ela cometeu na minha frente, por um histórico. Eu posso julgar. E eu falo isso nas evidências, nós temos uma facilidade para atribuir juízo que é fantástico. A gente gosta de julgar. Verdade. A gente atribui o juízo com muita facilidade, porque se não se encaixa no meu perfil, que eu julgo como correto, eu julgo. Falo, esse daí não. Esse ex-drogado aí, essa ex-prostituta, isso ou aquilo, nós temos uma facilidade para julgar. Mas louvado seja o nosso Senhor,
que nos conhece como um todo. Sabe quando o nosso coração está sendo sincero e quando nós estamos sendo apenas hipócritas, travestidos de cristão. Desculpa a franqueza, meus irmãos. Desculpe a franqueza. Mas é o que Deus viu em Raabe. Sinceridade, Claudinei. E coragem, né? Coragem. Tipo, ela cometeu a mentira de tudo, mas eu não olhou para isso. Eu vi a coragem e fé que ela teve em tudo isso, né? E o Senhor, né, acabou abençoando, acabou ajudando, né, usando ela como um instrumento de bênção para a vida dos espias que estavam ali, que, né, estavam quase sendo mortos, vamos dizer assim. Se pegassem, é um abraço. Se pegasse, ia embora, né? Mas Deus abençoou grandemente a vida de Raabe por esse ato de coragem. Uma coisa só para concluir, Claudinei, deixar bem claro. Nós não estamos dizendo com isso que você pode pecar, que é vontade de Deus. Nada disso. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que a situação de Raabe, por não conhecer a Deus, cometeu um erro ali, preservou vidas, tá? Não vamos entrar nesse debate teológico, tá bom? Nós estamos dizendo que Deus conhece a intenção do coração. Eu acredito até que ela foi uma forma de provar realmente a fidelidade dela ali, tá? E ela foi abençoada por causa da sua fé e da sua coragem. E dentro de tudo isso, nós somos falhos, somos pecadores, né? Cometemos alguns pecados ali e às vezes o segredo está, não peques mais. Né? Tantas passagens nós podemos acompanhar isso e a partir do momento que eu acredito nisso e não tenho dúvida, ela começou a conhecer, falou, não pode mentir, então não pode mentir, não pode pecar. Fazer isso, então não vou fazer, não pode pecar, então vamos lutar contra isso, para que não venha sobre nós o juízo. E é interessante que depois que nós conhecemos a verdade e voltamos para as práticas antigas, Deus não tem o culpado por inocente. Nunca teve e nunca vai ter. E uma coisa interessante, uma palavra para os jovens aqui. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, a não ser aquele que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Às vezes as pessoas falam, você pecou, você fez tal coisa, Deus não vai te... Mentira. Existe poder no nome de Jesus para tudo. E existe poder no sangue de Jesus para limpar os nossos pecados. É nisso que a gente vai falar agora, Claudinei. Sim. No Egito teve o sangue nas portas dos umbrais. E na situação dos espias ali, e quando teve a queda dos muros, como ela ajudou, né, então você acredita, então vai ser salva. Mas coloca um fio escarlate. Faz uma marca aí. Faz uma marca. Deus e as marcas. Mais uma marca. E tudo isso levando lá, direcionando. Vai ter um lá na frente que vai derramar o sangue por nós. Então sempre a marca, sempre algo ali para proteger, né, simbolizando algo que estaria para acontecer logo à frente. O interessante da palavra de Deus e da pessoa de Jesus, que o Deus imprime a sua marca em nós. Eu gosto muito daquele texto quando Jesus está preso e Pedro está lá fora na especulação, vendo o que está acontecendo, dando aquela sondada, né, na fogueira ali e tal. Daí passa e fala assim, mas você estava com ele, estava não? Você é parecido. Você parece com ele. Anda igual a ele. Ele fala, não, negativo. Não, você está ficando maluco. Deus, nós temos o contato com Jesus. Ele imprime em nós a sua marca. Amém. É impossível. Mesmo que você queira, eu às vezes brinco com uma situação, a gente não serve mais nem para desviar, não. Nós já estamos tão marcados e não é religiosidade. Você vai falar com alguém, por mais que seja um assunto, vai sair um negócio de Deus, vai sair Jesus no negócio e vai acabar entrando no assunto de palavra de Deus. Deus imprime a sua marca em nós. E a Raabe fez a marca, o fio de escarlate, ele marcou como os umbrais do Egito. Assim, ó, ninguém toca porque está marcada. Nós carregamos em nós o penhor do retorno do Cristo, que é o próprio Espírito Santo. Nós temos essa marca, não tem como. Nós somos
Nós somos marcados pela pessoa de Jesus. Nós temos essa marca do Espírito Santo em nós. E se você ainda não experimentou isso, por favor, é o tempo oportuno para isso. Mas é isso aí, meus irmãos, né? Então, essa lição 3, né, discorremos sobre ela. E no final aqui nós falamos que tudo isso leva-nos a Jesus, trazendo a salvação para todos nós. Que Deus abençoe, né? Cada um. Deus abençoe e até a próxima aula. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém.